agora a gente chama então Alexandre Borges também para a nossa conversa, porque é mais uma pesquisa, né, que mostra um empate técnico. Borges, na sua avaliação, as campanhas trabalharam bem para esse segundo turno? Onde você acha que as campanhas mais acertaram e também mais erraram, né, nessa etapa final, pensando aí nesse objetivo de atrair o voto das pessoas indecisas? Olha, Nicole, a campanha de Lula fez algumas correções de rumo leves. A gente viu isso ontem, por exemplo, no debate, como ele estava um pouco mais preparado a responder algumas perguntas, mas continuou dando o mesmo tom que deu durante um ano, tocando a bola para o lado, administrando a vantagem nas pesquisas, não tomando tantos riscos. Quando ele começou, lá há alguns meses, a dar declarações mais polêmicas, falando da Nicarágua, falando de aborto, enfim, algumas coisas que não pegaram nada bem, eles entenderam isso, que não era a hora de entrar nesse tipo de assunto, e aí puxaram o freio de mão e começaram a falar de assuntos mais consensuais, como, por exemplo, o problema do desemprego, do subemprego, o problema da fome no Brasil, a quantidade de gente com insegurança alimentar. São temas que são muito caros ao Lula, ele tem uma certa facilidade de abordar esse tema, ele tem uma boa conexão com a população e ele resolveu investir mais nisso, além de fazer alguma oposição ao seu adversário, porque esse é outro ponto importante. A gente tem, num momento inédito, um ex-presidente disputando com um presidente, então nenhum dos dois fala como opositor. Cada um fala com um embate de legados. Um presidente defende o seu legado, o outro presidente defende o seu legado. Mas Lula, ao atacar pouco o seu adversário, é como se ele fosse a situação, quando na verdade ele é a oposição, mas é uma carapuça que ele não veste, é algo que ele não assume. Então, você tem esse momento que é curioso, que é diferente, mas também que dá tanta... leva tanto interesse a essa eleição, porque amanhã à noite vai emergir um país ou outro. São dois países muito diferentes que podem emergir, que é o que é fruto dessa chamada polarização que a gente tem falado. A professora Deise falou agora na entrevista dela. Eu até gostaria de acrescentar que há uma diferença. Quando se fala que o Brasil vai ter uma polarização, um país dividido após a eleição, eu acho que tem dois cenários que são diferentes, não são simétricos. Você tem um cenário de uma vitória de Lula que vai ter que enfrentar uma oposição muito feroz no Congresso, uma oposição que vai com tudo em cima dele desde o primeiro dia. Ou você tem uma eleição de Bolsonaro que, de certa forma, o povo brasileiro está dando uma carta branca e dizendo que, em tese, concorda com os ataques ao judiciário, concorda com a maneira como a pandemia foi conduzida, que concorda com uma série de coisas que são polêmicas. E Lula, ele não deixou, ao longo da sua trajetória política, muito bem sucedida, mas ele não deixou sucessores claros. Ele está com 77 anos, fez agora essa semana 77 anos, e ele, pela idade avançada, ele não dá sinais e não parece que vai disputar uma eleição de novo se ele perder amanhã. Ele perdendo amanhã, não só o lulismo vira uma página virada da história, como a esquerda brasileira fica muito sem uma liderança clara. Isso foi algo até que Ciro Gomes, na sua campanha, levantou bastante, de como o Lula não deixou crescer lideranças, e ele, Ciro, foi uma vítima direta disso. Ele tentou ser uma alternativa de esquerda a Lula e terminou com 3% dos votos. Enfim, então eu acho que assim, você sai com um país dividido, sai. Mas é muito diferente, porque o bolsonarismo é o fenômeno mais recente em ascensão, em ascensão, principalmente se ganhar amanhã, evidentemente, e o lulismo, se perder amanhã, é um movimento em extinção. Pois é, Alexandre, eu vou fazer para você também a mesma pergunta que eu fiz para a Deise aqui. Alguns fatos aconteceram essa semana e havia até uma expectativa, a gente conversou tanto durante a semana, de que eles fossem jogados com mais detalhe, né? Detalhe até com mais força no debate de ontem. O caso Roberto Jefferson, a gente começou a semana aqui, nessa última semana de campanha, falando de um ex-deputado federal recebendo a polícia a tiro de fuzil e granada, e durante a semana também esse indício de que
que poderia haver um pedido até para adiamento das eleições por conta do problema da rádio. A gente não viu isso nem ser abordado ontem no debate e nem vimos também o que muita gente esperava, né? Alguns analistas diziam que podia haver um reflexo disso nessas últimas pesquisas. Acabamos de trazer aqui resultado de 2 pesquisas mostrando uma manutenção do cenário. Isso é resultado ou isso é causa de termos duas pessoas que já sentaram na cadeira da presidência da República, né? Que puxam para si muitos dos problemas que estamos aqui ainda debatendo? Em parte é isso sim que explica. Mas também esse mundo das redes sociais, onde os escândalos duram horas. Né? Um escândalo como esse do Roberto Jefferson tem a duração de um vídeo viral do TikTok. Essa é a sociedade que a gente está vivendo hoje. E é isso que eu acho que muita gente até está lutando para entender. Você tem um escândalo por dia, da mesma maneira como você tem um vídeo viral por dia. Hoje a gíria é tal, hoje o bordão é tal, hoje a hashtag que vai para os trending topics é tal, mas amanhã é outra, completamente diferente. E aquela de ontem parece que tem 1 ano, parece que tem 10 anos. Então, isso se reflete em quase todas as esferas da vida, da comunicação e da política. Então, o que a gente está vendo é que eventos que poderiam ter um abalo enorme em outras épocas, hoje tem a duração de algumas horas. E você tem também 2 lados dessa disputa com narrativas fortes, que falam diretamente com os seus apoiadores. Então, quando você tem um escândalo dessas pessoas, elas vão buscar saber o que aconteceu? Não. Elas vão buscar saber qual é a narrativa do seu lado, para dizer para os amigos, para entrar no Zap e discutir com a família, enfim, com os colegas de trabalho. Então, você tem uma produção de conteúdo muito intensa dos 2 lados, principalmente do lado bolsonarista, que é muito focado nisso, nas redes sociais, na produção de conteúdo, e também tem as suas mídias hoje próprias. Lula até lembrou isso ontem, que ficam o dia inteiro produzindo conteúdo bolsonarista e conteúdo pró-Bolsonaro. Então, assim, tem um escândalo. Por exemplo, vamos dizer, o atentado em Paraisópolis, onde estava a campanha de Tarcísio Gomes de Freitas. Teve o tiroteio, na verdade não teve nada de atentado, foi um tiroteio. Minutos depois, você já recebia no Zap, dos 2 lados, versões, principalmente do lado bolsonarista, que é mais rápido nisso, mas você já recebia versões. Ontem, assistindo o debate, durante o debate, eu já recebi no meu Zap cortes já preparados, já com trechos, já com discursos, já com letras, já com uma narrativa pronta. Então, é por isso que a gente vê esses escândalos impactando cada vez menos. Você tem o eleitor tentando olhar de fora quais são as macro tendências, mas a micro tendência do dia a dia está, por incrível que pareça, engolindo até escândalos como esse que você citou de Roberto Jefferson, que hoje, inclusive, é um cadáver político. O PTB, que é o partido dele, praticamente foi dizimado no dia 2 de outubro, quando eles não elegeram quase ninguém. Eles fizeram várias apostas, eles tinham um candidato próprio à presidência, que era Roberto Jefferson, perdeu a condição, botou o Padre Kelman, só para fazer ali um cosplay de candidato, mas, na verdade, para apoiar Bolsonaro. Mas eles tinham Fernando Collor de Mello tentando o governo de Alagoas, ele ficou em terceiro, não foi nem para o segundo turno. Você viu várias apostas como deputado federal, a própria filha de Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, e mais vários outros. Ninguém foi eleito. O PTB no Brasil inteiro elegeu um deputado aqui do Rio de Janeiro, desconhecido, era vereador aqui da Baixada Fluminense até outro dia. Nenhum senador, várias apostas para o Senado, nenhuma deu certo. Várias apostas para governo de Estado, nenhuma deu certo. Então, você mesmo, Roberto Jefferson, que deu esse último tiro para o alto para tentar ainda manter alguma relevância, não deu em nada. Foi mais um vídeo viral que acabou em poucas horas, como tudo que a gente tem visto.